Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Luz Lambert Ação. Sou o Bruno Lambert. No vídeo de hoje nós vamos trazer mais um Previously. Nessa semana sai a terceira temporada de Dark. Eu comecei a ver Dark por indicações de alguns amigos, então eu terminei nesse fim de semana a primeira temporada de Dark. Nessa confusão que é a temporada, eu quero trazer hoje, ou pelo menos tentar trazer, já que é um pouco confuso, são vários anos de diferença que se passam, vão e voltam. Quero trazer nesse vídeo o Previously on Dark na primeira temporada. Antes de partir já para contar um pouco de como foi a temporada, eu quero situar a todos nós trazendo as principais famílias da série. Tem a família Calhoun, que é a Inês, ela é mãe do Michael. Michael se casa com Hannah e eles têm o filho Jonas. A família Nielsen tem o Trond é pai do Mads e do Ulrich. O Ulrich cresce, vira um policial, se casa com Catarina e eles têm os filhos Marta, Magnus e o Mikkel. A família Doppler, temos o Helg, ele é pai do Peter. Peter se casa com Charlotte e eles têm as filhas Francisca e Elizabeth. E a última família principal é a família Tiedemann. Temos o Egon, ele é pai de Cláudia. Cláudia é mãe de Regina. Ela se casa com Alexander e eles têm o filho Bartosz. Então, como eu disse, a série se passa em 3 anos diferentes. Tudo ao mesmo tempo. Passa um ano, volta para o outro, avança para o outro. Essa narrativa meio confusa. Mas vou tentar trazer para vocês aqui um resumão de como foi a primeira temporada, que vai ajudar você a assistir a segunda temporada e se preparar para a terceira que vai lançar nessa semana no Netflix. Então a série começa com Michael se enforcando num cômodo de sua casa no dia 21 de junho de 2019. Nesse mesmo cômodo ele deixou uma carta dizendo que só poderia ser aberta após as 22h03 do dia 4 de novembro daquele mesmo ano. A série avança para o dia 4 e lá vemos que há um garoto desaparecido, Eric, já tem 13 dias. Ulrich, o policial, assume esse caso. Ele teve um irmão que sumiu há 33 anos atrás, também de forma misteriosa. Os amigos de Eric, Jonas, Magnus, Marta, Bartosz, eles vão até a floresta tentar encontrar um saco de drogas lá que o Eric escondia na floresta, mas quando eles chegam, se juntam para ir até lá, o irmão mais novo deles, o Mikkel, acaba indo junto, porque teve uma reunião de família lá na escola. Eles acabam indo todos na floresta à noite tentar achar esse saco de drogas. Eles chegam lá, Francisca já estava lá. E eles também chegam lá exatamente às 22h13 do dia 4 de novembro de 2019. A data que a carta mostrava lá. Eles ouviam um barulho vindo da floresta, vindo da caverna, as lanternas começam a piscar e eles saem correndo, com medo. Só que nessa correria, Mikkel desaparece. E ele aparece onde? Na verdade, quando? Ele aparece em 1986. Ele até tenta voltar para 2019 por meio da caverna que ele pensa, imagina ser o portal, mas não consegue. Ele fica preso lá em 86 e acaba sendo adotado pela enfermeira que cuidou dele, a Inês. Um dia depois do desaparecimento de Mikkel, um corpo é encontrado na floresta. Depois de alguns dias, Ulrich começa a ver algumas fotos de sua infância e ele reconhece esse corpo dessa criança como sendo o irmão dele, Mads, que sumiu há 33 anos e é ainda uma criança. Ele acaba se aprofundando muito mais nessa investigação e ele descobre que lá na época o Helg não testemunhou nesse caso. Ele foi chamado para testemunhar, fazer um depoimento, mas ele não apareceu na delegacia. Então ele vai atrás de Helg, que é um idoso, agora está num asilo, ele tem declarado a demência que ele tem. Então ele vai até Helg para confrontar Helg. Helg se assusta, até fala algumas coisas, mas o Ulrich ele é expulso do asilo. No outro dia ele volta novamente lá no asilo para falar com Helg, só que Helg fugiu. Ele vê Helg fugindo pela janela. Ele acaba encontrando no quarto de Helg um livro chamado Uma Jornada pelo Tempo, do autor H.G. Townsend, com uma moeda, um colar com uma moeda, onde esse colar ele foi encontrado no corpo daquela criança que apareceu na floresta. O Ulrich segue Helg até a caverna e ele vai avançando, só que ele sai onde?
ou na verdade, quando? Ele sai em 1953. Já o Helg ele sai em 1986. Lá em 1953, quando ele chega lá, dois corpos de crianças são encontrados aonde seria construído a usina ali daquela cidade. Quem são as crianças? Eric, que sumiu lá no começo do episódio, e Asin, o outro menino que também sumiu naquela época em 2019. Eles são encontrados mortos da mesma forma que foi encontrado o corpo de Mads. Ulrich ele vai atrás do autor daquele livro que ele tinha pegado no quarto de Helg, mas ele chega lá, o autor ainda é jovem, e quem escreveu o livro, tem até a foto, é o autor velho. Então ele fica lá na loja desse autor e acaba sabendo que foram encontrados os corpos das crianças. Ele sai apressado esquecendo seu casaco na loja. E esse autor, o HG, ele encontra o celular de Ulrich nesse casaco. Pensa isso, na década de 50 você encontrar um celular. Ulrich ele acaba encontrando Helg criança, e como ele desconfiou que Helg foi quem sequestrou Mads em 1986, ele resolve matar Helg criança, imaginando que isso mudaria os acontecimentos futuros. Então ele tenta matar Helg a pedradas, deixa ele inconsciente dentro do bunker da cabana onde Helg morava. Helg ele não morre, e o pior, Ulrich ele é preso, suspeito pelos corpos que acharam das crianças. Então ele fica preso lá em 1953. O Helg, já idoso, lembra que ele está lá em 1986, ele tenta fazer com que o próprio Helg, adulto, pare com o que está fazendo. Porque ele está lá no asilo, ele viu o que aconteceu, todo esse desenrolar, e arrependido volta para tentar impedir que Helg continue fazendo as coisas que ele tem feito com Noah. Noah e Helg adulto eles estão pegando meninos como cobaias para testar uma máquina do tempo, que Noah diz que vai consertar tudo, vai começar tudo do zero, vai acabar com a malignidade de todo mundo. Então eles estão fazendo experimentos com meninos que acabam dando errado e mata esses meninos. O Helg velho não consegue impedir que o seu Helg mais novo pare. Ele tenta, ainda bate com o carro no carro de Helg mais novo, só que somente o idoso é quem morre. Voltando para 2019, Jonas acaba achando um mapa no cômodo onde seu pai se enforcou. Esse mapa menciona as cavernas de Winden, a cidade. Um estranho chega na cidade, se hospeda no hotel de Regina, e ele pede que Regina entregue uma encomenda para Jonas. Nessa encomenda há uma lanterna, uma máquina de medir radiação, aparentemente, e a carta que o pai deixou para que fosse aberta somente depois das 22h13. Na carta, o pai dele diz que na verdade ele é Mikkel, que ele voltou no tempo naquele dia 4 de novembro de 2019, voltou no tempo em 1986, ficou preso lá, foi adotado por Inês, cresceu e virou Michael, seu pai. E então ele vive um dilema. Então ele resolve voltar para 1986 com a ajuda do mapa, com a ajuda do estranho, com a ajuda dos equipamentos que o estranho deixou para ele, e tenta trazer de volta Mikkel para que tudo voltasse ao normal. Só que ao chegar lá, quando ele chega no hospital onde Mikkel está, ele é sequestrado por Noah e por Helg e colocado no bunker. Lá no bunker, o estranho aparece novamente para ele. E lá ele explica tudo, que na verdade o estranho é o próprio Jonas do futuro. E ele não pode salvar o Jonas naquele momento porque tudo tem que ocorrer conforme aconteceu nos anos passados. Então ele deixa Jonas preso lá no bunker e sai. Depois desse encontro, Jonas do futuro, ele vai até as cavernas e aciona uma máquina com o objetivo de destruir o buraco negro que há naquela cidade. Esse buraco negro ele apareceu ali por conta de uma explosão que houve na usina em 1986. E esse buraco negro criou esse buraco de minhoca, que eles chamam, onde faz com que as pessoas consigam atravessar usando através desse portal. Quem ajudou o Jonas a construir essa máquina, na verdade a consertar essa máquina, foi o HG Townhouse. Em 1986, ele já está lá velhinho, e o Jonas mostra essa máquina para ele, diz que tá danificada e que ele precisa consertar. E ele sabe consertar porque ele construiu essa máquina com a ajuda de Cláudia. Cláudia, velhinha, voltou lá no tempo, em 1953, e entregou um projeto para que o HG fizesse essa máquina. E ele construiu essa máquina com a ajuda do celular do Ulrich, que ele tinha achado no casaco. Então você vê que doideira. E no momento que Jonas aciona essa máquina, uma fenda se abre no bunker, porque o bunker da cabana fica exatamente acima das cavernas. Então uma fenda se abre, Helg, criança, lá em 1953, consegue enxergar Jonas
preso em 1986 através dessa fenda. Eles se tocam e cada um vai para um lugar. Helge vai para o lugar de Jonas, lá para o quarto, em 1986, e Jonas aparece no futuro. No último episódio da série, ela volta para o dia do desaparecimento de Mikkel. Lá mostra que Peter ele está no bunker, sofrendo por uma situação lá, e do nada o corpo de Mads cai ali, através da fenda. A fenda se abriu e o corpo de Mads cai ali no chão do bunker. Ele, desesperado, liga para Tronte, o pai da criança, e ele chega também, fica desnorteado. Nesse momento, Cláudia aparece e explica para ele sobre a viagem no tempo. A primeira experiência que ela teve com isso foi quando uma cadela, a cachorrinha dela, sumiu em 1953, quando ela era uma criança. E depois, lá em 1986, ela está lá na caverna através da entrada da usina, e quem aparece? A cachorrinha Gretchen, a mesma que sumiu em 1953, aparece em 1986. E Cláudia, em 2019, ela entra em contato com Bartosz, que é o seu neto, que ele imaginava que ela estaria morta. A mãe contou para ele que ela estava morta. E Bartosz, ele é recrutado por Noah para todo esse desenrolar aí. Noah, ele acaba explicando que há dois grupos que brigam pelo direito de viajar no tempo. Um, ele se denomina como Luz, que é o grupo de Noah, e ele diz que o grupo de Cláudia, eles são a Sombra. Noah diz que Cláudia enganou Jonas, falando sobre essa máquina. Ela disse para Jonas que essa máquina destruiria o buraco negro, mas na verdade ele acabou criando essa fenda. Noah consegue convencer Bartosz a entrar na causa dele quando ele mostra um livro que tem lá descrito os acontecimentos futuros, aqueles que irão acontecer em 2019. Isso faz com que Bartosz seja convencido. Esse livrinho nós vemos na mão de Noah em outros tempos, nós vemos nas mãos do pai de Mads e Ulrich, o Tronte, lá no bunker junto com o Peter. Eles estão vendo o que tem acontecido, realmente o que tem escrito ali. Então isso é mais ou menos uma explicação do que aconteceu na primeira temporada, dar um panorama daquilo que aconteceu, talvez te ajude a entender. Eu quero trazer também alguns fatos que talvez sejam relevantes para a continuidade da temporada. A ideia aqui não é trazer teorias ou achismo do que pode acontecer. Eu ainda não assisti a segunda, para não bagunçar minha cabeça na hora de falar aqui sobre a primeira temporada. Então alguns fatos que possam ser interessantes. A Hannah e o Ulrich, eles têm um caso em 2019. O Ulrich trai a esposa com ela, só que a partir do momento que Mikkel desaparece, ele termina esse caso. Só que ela conta para Catarina, a esposa de Ulrich, que quem terminou foi ela. Alexander, o pai de Bartosz, ele usa um passaporte falso. Ele acaba escondendo o verdadeiro dele na floresta, só que Hannah vê isso lá em 1986. Ela viu ele escondendo. E em 2019, ela usa isso para chantagear Alexander, para que ele possa destruir a vida de Ulrich. Sobre a usina, ela foi criada em 1960, teve um acidente lá em 1986, e desde então, quem comanda a usina naquelas épocas tentam esconder esse material radioativo. Em 86, a Cláudia contrata o Alexander para fazer lá uma porta para esconder esse material. E em 2019, o próprio Alexander, agora sendo o chefe da usina, ele pede que o pai de Eric suma com aqueles materiais radioativos, deixando num caminhão, porque a polícia ia fazer lá uma busca por conta do desaparecimento de Mikkel. Em 2019, Magnus ele segue Francisca até a floresta e vê que ela recebe um dinheiro escondida, não se sabe do que. E um outro dia ele volta lá nesse mesmo local, a caixa não tem dinheiro nenhum, mas ao lado ele encontra o colar dela, do lado de um colchão ali embaixo daquela ponte. Elizabeth, ela se encontra com o Noah, e o Noah pede que ela entregue um relógio à sua mãe, Charlotte, dizendo que pertencia a ela aquele relógio. Em 1953, a avó de Ulrich chega junto com seu pai, Trond, e se hospeda na pensão de Egon, da família Tidman. Ela chega falando que seu marido faleceu. Também no mesmo ano, a mãe de Helge, quando ele desaparece quando criança, ela se confessa ao padre Noah, dizendo que talvez o filho não seja do marido. Então acho que é isso. Tentei trazer aqui de alguma forma um resumão da primeira temporada que te ajude a assistir a segunda e se preparar para a terceira. O vídeo está saindo hoje, uma segunda-feira. Na quinta sai o preview da segunda temporada de Dark, para que você possa
se prepararem a assistir a terceira no lançamento. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro, pelo menos minimamente possível, já que é bem confuso a série. Mas, como eu disse, não tive intenção de trazer um achismo de teorias, porque tem muitas teorias. É só o que realmente aconteceu na série, trazendo mais ou menos uma organização que dê para entender de forma panorâmica o que se passou. E te vejo no próximo vídeo, lá na quinta-feira, para ver previews da segunda temporada. Então me siga lá no Instagram, @lambertbru. Se quiser falar alguma coisa, dar algumas dicas, algumas sugestões. Esse foi mais um vídeo do canal Luz Lambert Ação. Um abraço, gente. Até a próxima.